Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus. Bem, eu e o irmão Alex, né, a gente está fazendo uma série de vídeos, né, no momento, só por enquanto são 8, né, com um tema no final assim: não serão arrebatados de maneira nenhuma, né. E também, né, tá tendo aí umas coisas que os pastores também estão falando, né, que o Velho Testamento não vale, que o Testamento não serve mais de nada, né, só Malaquias 3:10 que serve, do final do Antigo Testamento, porque fala de dinheiro, né. Então assim, Deus, ele deixou claro, né, que a palavra dele completa, né, é para a gente seguirmos a verdade. E se você fica achando que um pedaço da Bíblia não vale, automaticamente você não vai nem ler, entendeu? Não vou ler uma coisa que não é válida. Então, eles impedem as pessoas de saberem a verdade. Por quê? Tem medo das pessoas abrirem o olho, né? De saberem o que eles estão fazendo de errado, né? E entrar em contradições. E daí, então, eles já não querem mais que as pessoas olhem para o Antigo Testamento. Eles querem apenas, né, que as pessoas fiquem na mentira, né? Que as pessoas, elas acreditem só nas palavras dele, né? E o tema de hoje, desse vídeo, é: quem é contra os que pregam a verdade de Cristo, né? Ou seja, a Bíblia, né? Quem é contra as coisas que são pregadas da Bíblia, né? As coisas de Deus. Então, assim, não serão arrebatados de maneira nenhuma, né? Quem é contra as pessoas que pregam a verdade de Cristo. Então, por quê, gente? Porque assim, se você é contra, né, aquelas pessoas que pregam a verdade de Deus, como que você vai ser salvo? De maneira nenhuma. Deus fala, né, conheceis a verdade vos libertará. Então, como que você vai conhecer a verdade? Como que vai te salvar? Como que você vai subir? E hoje, gente, a gente pregando aqui a palavra de Deus, né, somos criticados, ameaçados, né, temos até medo de sair na rua, e as pessoas ficam rodeando, ficam falando em tom ameaçadores, né? Então são contra o que a gente prega, que é a palavra de Deus. Que é contra os que pregam a verdade de Cristo, não serão arrebatados. Seja pastor, seja membros, seja papa, e o papa já não vai ser salvo, né, porque já está na idolatria. Então a gente já fez vídeos. Aqueles que são idólatras, que adoram a imagem de Maria, de santos, não serão arrebatados de forma alguma. Aqueles que não pregam, né, a verdadeira palavra de Deus, né, não serão arrebatados de forma nenhuma, né? Então, e outros vídeos, gente, é muito interessante, que a gente está fazendo vários vídeos. É bom você ter esse conhecimento, né? E João 5:46, né, porque hoje, como está falado, né, os pastores, é a moda nova dos pastores. Não, o Antigo Testamento não vale. Mas Deus diz assim, lá em João 5:46: porque se vós creres em Moisés, crerão em mim, porque de mim ele escreveu, né? Então, automaticamente, se você crê em Moisés, automaticamente você vai crer em Jesus, né? E lá em 47 diz assim: mas se não crerdes, né, nos escritos, como vão crer nas minhas palavras? Ou seja, mas se não crer, né, nos mandamentos, nas coisas que está escrito na Bíblia, como é que vocês vão crer na palavra de Deus? Então, assim, uma coisa assim que já não tem dúvida, não é questão de dúvida. Você, quando lê essa palavra, não tem como você correr ou ter dúvidas. Ele já deixou claro. Então, os mandamentos, Êxodo 20, né, não adorarás imagens, escultura e várias outras, né, foi Moisés que escreveu. Então, a Bíblia toda, do Novo e do Antigo Testamento, para Deus é válido, devemos, né, com certeza ler, praticar, né? Diz assim, João 8:34: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, assim, você é uma coisa muito interessante, você fica pensando, né? Poxa vida, se eu cometo pecado, quer dizer que eu sou servo dele, do pecado? Sim, porque você, muitas vezes,
você faz mais por vício, né? Por aquele vício, aquela coisa de fazer a vontade da carne, e você já nem consegue mais se controlar, né? Então em vez de você ser servo de Deus, né, servo das coisas boas, você vai ser servo das coisas ruins que vão te levar para o inferno, né? Então assim, é muito interessante porque a gente fala sobre um assunto muito importante, que é a salvação, é a verdade de Deus, né? Então há muito, gente, segredo por trás de um belo pastor de terno, de gravata, né? Não se engane por aparência, né? Mas sim prestar atenção do que ele está falando, se ele está falando se a Bíblia está concordando com o que ele fala, porque hoje são muitos falsos profetas, né, no mundo. Então é muito interessante porque aqui você fica mais atento, né? Não, peraí, a Bíblia está dizendo, né, que é errado isso e aquilo. Então é muito bom. Então a palavra de Deus já fala, né? Se você conhecer a verdade automaticamente vai te libertar, que você já está sabendo do que vai te fazer mal e bem. Lá em Romanos 1:28 diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém, estando cheio de toda a impiedade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, né, pessoas que vivem reclamando da vida, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, que hoje nas igrejas tem muito, né? Desobedientes aos pais e às mães, né? Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte. Ou seja, a pessoa já sabe da justiça de Deus e ainda comete essas coisas, né? A pessoa já sabe que a Bíblia tem uma regra, que Deus ele pôs aquelas coisas para a pessoa já não fazer, para não ir já para o inferno. Então, além da pessoa saber que tudo aquilo está errado, ainda continua fazendo, né? Que são dignos de morte os que cometem tais coisas, os que tais coisas praticam, né? Não somente as fazem, e mesmo assim ainda pratica tudo isso, né? Então essas pessoas são dignas de morte. Então, gente, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:6. Então, para ninguém vos enganar. Então a gente prega aqui, tanto para qualquer tipo de pessoa, seja pobre, seja rico, né? Seja pessoas católica, evangélica, nova, velha, de doente, enfim, para você já conhecer a verdade, né? E para ninguém não vos engane, porque se alguém lhe enganar, se alguém te enganar, algum pastor se fantasiar de ovelha, né? Mas por dentro é lobo, você vai para o inferno, porque você está sendo enganado, né? Você está aceitando ser enganado. Então, quando a outra pessoa vai falar, não, o seu pastor está errado, a pessoa já vem com 4, 5 pedras na mão, taca a pedrada e fala, não toque no ungido do Senhor. Entendeu? Então, assim, são coisas que para Deus é abomináveis. E para você olha para o pastor assim, não tem nada de abominável aqui, é um santo, é um homem de Deus, né? É um vaso para Deus. Muito valioso esse homem, que nada, para Deus ele está no inferno e levando as pessoas também. E as pessoas elas caem no engano, na aparência, no modo de falar. Não, ele fala bonito, ele tem estudo, né? Muitas vezes também tem essas pessoas que têm, né, dinheiro e pagam para ter, né, o certificado de teologia. E qualquer pessoa pode entrar na casa, muitas vezes é estrupador, é ladrão, né, só para fazer o mal e entrar lá, ó, posso entrar aqui, sou pastor, tenho um curso de teologia aqui. Para Deus, para eles, o mundo de hoje em dia não importa mais ter chamado de Deus, não importa mais a pessoa servir a Deus, tem que ser só o curso teológico e pronto, né? Então assim, gente, a palavra de Deus fala aqui, né, no tema de hoje,
quem é contra os que pregam a verdade de Cristo, não serão arrebatados de maneira nenhuma. Nossa, e a gente prega aqui a palavra de Deus e muita gente é contra. Muitas pessoas é contra, porque protege o pastor, porque se sente ofendido, o pastor reclama, as pessoas ajudam, né? Faz aquela rodinha ao redor dele para proteger. Não toque no nosso Deus, pastor, aqui não, que esse pastor é um Deus, né? Então aqui, a última palavra aqui para encerrar: ninguém vos engane com palavras vãs, com palavras mentirosas, sedutoras. Então, muitas pessoas já não vão mais para a igreja com interesse em buscar Deus, em se arrepender, em chorar e buscar um novo caminho. Elas vão para buscar riqueza, para buscar uma coisa que seja do agrado dela, né? Também tem isso, infelizmente. Né? Então, para ninguém lhe enganar com palavras vãs, palavras mentirosas, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então eu deixo a palavra em tuas mãos, que você possa buscar a verdade de Deus, né? Não criticar aqueles que pregam a verdade de Deus. Amém.